O relatório do FMI é um dos temas que está hoje em análise no Conselho Consultivo pelos comentadores do ETV, Hélder Oliveira, João Coutinho de Figueiredo e Jorge Ribeirinho Machado. Aos três agradeço a vossa presença no Conselho Consultivo de hoje e começo por si, João Coutinho de Figueiredo. O relatório do FMI pede uma reforma do Estado com redução de salários e emprego, redução das pensões e também prestações sociais. A minha pergunta é, a leitura deste último relatório é um pesadelo para os portugueses? É, lido assim e visto literalmente, é um pesadelo, mas também não é novidade relativamente àquilo que têm sido as receitas que se tem tentado aplicar para a solução do problema português. Mas neste momento o que verdadeiramente me intriga, se quiser, é qual é o papel do FMI nestes processos de ajustamento em que está envolvido, como membro da Troika, quer em Portugal, quer na Grécia, quer na Irlanda e na intervenção dos bancos em Espanha. E naquilo que pode vir a ser um resgate interessante que devíamos acompanhar, que é o de Chipre, que sendo uma economia muito pequena, poderá permitir um tipo de soluções distintas daquelas que têm sido aplicadas em economias maiores. O papel do FMI tem sido um papel dúbio, porque tem sido o FMI que tem vindo algumas das dissonâncias mais notáveis relativamente às políticas a aplicar. Nós recordamos todos que aqui há poucas semanas aquela menção do economista-chefe no relatório do FMI fazia menção da surpresa que tinha sido o impacto nos produtos dos países, nomeadamente do português, das medidas de austeridade, a famosa 1,7 euros por cada euro de contração, e, portanto, esse comentário passou despercebido às instâncias superiores do FMI, foi inclusive desmentido pela senhora Christine Lagarde, e mais tarde notou-se também, já que há pouco tempo, uma discrepância grande de opiniões entre o FMI e os restantes membros da Troika sobre o tipo de ajuda adicional a dar à Grécia, nomeadamente o perdão da dívida por parte do setor institucional europeu. E, portanto, neste momento, pode e deve fazer-se alguma história sobre qual foi o envolvimento e a razão do envolvimento do FMI na Troika, porque é que o FMI vem ajudar a uma situação que, em tese, as instituições europeias, nomeadamente as financeiras e as comunitárias, supracomunitárias, tinham oportunidade e condições para debelar e resolver, porque é que o FMI foi chamado. E tendo sido chamado, porque é que algumas das suas divergências de opiniões têm sido ou ignoradas ou, por isso simplesmente, postas de lado. Portanto, acho que é um relatório que nos deve preocupar, de facto, porque parece insistir numa linha de austeridade extrema que tem provado não resultar, mas, por outro lado, também pode ser o canto do cisne do FMI na solução dos problemas que têm afetado os países europeus sob resgate. Jorge Ribeirinho Machado, olhando para este relatório, não há um único aspecto positivo em relação a Portugal? Eu penso que, vamos lá ver, estava a dizer, João, não é novidade aquilo que ali está. E penso que é um assunto que não tem, vamos lá ver, para diminuir o tamanho do Estado e, portanto, para poder vir a diminuir os impostos e poder vir a ter um país mais competitivo, etc. Das duas, uma, ou diminuímos o tamanho do Estado Social ou diminuímos a quantidade de gente ou os salários, ou o emprego, ou as pensões. Ou tudo, como sugere o FMI. Eles não falam do Estado Social, eles neste momento já estão a falar na parte da quantidade de gente a trabalhar no Estado. E se nós estamos com tantos problemas de dizer não, nós queremos um consenso social e o tamanho do Estado, ou pelo menos as funções sociais do Estado têm de ser mantidas, temos que escolher. Parece-me que há, talvez, não sei qual é o papel que vai continuar a ter o FMI, mas nós, de facto, somos um país que estamos sob, digamos assim, um consulado sobre nós. Não temos todo o poder que deveríamos ter enquanto país soberano, não é? Mas não lhe parece um bocado contraditório, tendo em conta que foi o próprio FMI que assumiu erros na austeridade que está a ser aplicada aos países resgatados? O FMI tem... Porque o FMI vem agora pedir mais austeridade ainda. Sim, isso não espanta. Isso não espanta. E, de qualquer forma, eles só podem emprestar dinheiro a países que provem ser solventes e, portanto, eles têm que arranjar formas de mostrar essa solvência. Esse é o problema da Grécia, por exemplo, neste momento. E por isso é que se tem que pensar na perspectiva deles, com as regras que eles têm que cumprir, como é que eles podem chegar a ajudar os países que estão a ajudar ou a apoiar os países que estão a apoiar. Não me espanta isto, este relatório.
Hélder Oliveira, as dificuldades que os portugueses vão continuar a ser sentidas pelos portugueses nos próximos anos. Acha que o FMI revela um túnel sem luz ao fundo? Bem, essa é a questão que nós nos colocamos em muitas circunstâncias, porque parece por vezes que a teoria, particularmente a teoria também é um pouco ideologia. É, no fundo, como vemos, os economistas liberais têm uma ideia sobre o futuro, os economistas mais intervencionistas, keynesianos, têm outra ideia sobre o futuro. De facto, neste momento, o que nós parece termos que pensar é que, aparentemente, os problemas só se resolvem se houver maior desenvolvimento. E as políticas de restrição que estão sobre a mesa revelam que cada vez mais nós estamos a encontrar caminhos difíceis de recuperação económica. É evidente, voltamos sempre à mesma história, é evidente que a Europa tem que fazer um esforço no sentido de reencontrar o caminho da competitividade, porque outras regiões do mundo puseram em causa, digamos, aquilo que era um bem-estar histórico e que parecia interminável, mas que de repente caímos na realidade. Agora, nós temos que repensar este processo. A seguir à austeridade, o que é que vamos fazer? E, de facto, aquilo que, enfim, resulta um pouco do relatório que eu não li em pormenor e apenas tive as notícias pelos jornais, o que resulta é que é preciso uma austeridade para além de tudo aquilo que efetivamente tínhamos pensado. É preciso uma austeridade para além da austeridade. Para além da austeridade. E, portanto, eu, enfim, tenho a esperança que, apesar de tudo, depois de pensarmos mais maduramente sobre estas questões, verificar que alguns países, por exemplo, alguns países europeus que aplicaram as medidas de reestruturação na altura própria, na altura mais adequada, que foi, enfim, na primeira metade dos anos 2000, conseguiram recuperar, não é? Conseguiram recuperar. Portanto, aquilo que sempre pensamos, que eu penso em particular, é que, em termos europeus, digamos, a nossa solução, aliás, a solução de Portugal passa pela Europa. Passando para a Europa, a Europa tem que pensar a forma de sair da recessão em que está a cair neste momento, enfim, todos os países, a própria Alemanha começa a ter dificuldades nesse domínio. Portanto, é possível imaginar que, havendo uma reflexão maior sobre o que está a acontecer, se encontrem caminhos no sentido de recuperar a economia em termos europeus. Será possível? Esta é a grande questão, porque ainda agora, cada vez mais... Com a Europa fundada numa ainda recessão... agora, porque estava a olhar para o editorial, o principal editorial do Economist, fala de uma bomba relógio no centro da Europa, que é o problema da França. Quer dizer, todos nós tínhamos uma noção razoável de que a França estava em situação difícil, mas agora caímos também na real. O próprio presidente Hollande está a cair na real. Mas quem é que tem razão? The Economist ou a França, que diz que a The Economist está a ser sensacionalista? É provável que a Economist seja sensacionalista, até porque, como digo aqui, há problemas de ideologia no meio disto tudo, problemas políticos, não é? Mas o facto objetivo é que a França defronta problemas estruturais muito difíceis de ultrapassar, porque não tomou as medidas no momento oportuno, inclusivamente até por governos de direita que não foram capazes de fazer a restauração que era necessária. Não é? O que é que lhe parece? França. A França, eu gosto imenso de ir à França e da comida francesa. Agora, relativamente ao problema francês, eu lamento imenso dizer isto, mas acho que o Economist provavelmente tem mais razão do que as autoridades francesas, que reagiram até de uma forma que eu acho que tem mais a ver com as rivalidades históricas entre os vizinhos do Canal da Mancha do que propriamente com a realidade. Ou seja, em França, de facto, não se fizeram uma série de reformas que hoje se tornam evidentemente necessárias e mais foi prometido na campanha eleitoral e visto na altura por todos como sendo irrealista, coisas tão hoje em dia tão mirabolantes como a redução da idade de reforma ou a redução do horário de trabalho. E, portanto, há coisas que, nas atuais circunstâncias, a França achar que podia estar fora desta onda de dificuldades que varreu as economias europeias era claramente irrealista e, mesmo descontando os excessos eleitorais, acho que não foi uma atitude responsável por parte do Sr. Hollande, da sua equipa, do Partido Socialista Francês. E acho que os franceses, se não encararem isso rapidamente e se não reagirem corporativamente, se quiser, às críticas que vêm de fora, seja do Economist ou de outra publicação qualquer, acho que se vão dar pior do que se tomarem posições rápidas.
Eu queria só voltar ao tema do FMI, porque, tal como o Hélder Oliveira, eu não li o relatório. Aliás, nem sei se este corresponde àquele relatório que eles designam como o relatório do artigo 4º, que anualmente o FMI deve... corresponde ao... Então, é um relatório. Os relatórios do artigo 4º não têm necessariamente uma leitura política imediata. São preparados com muita antecedência e, portanto, isto que lá está, e depende dos termos em que lá está, pode não ser mais do que o reforço daquilo que já em várias ocasiões foi dito sobre a necessidade de reduzir o peso do Estado. Pode concretizar concretamente quantos postos de trabalho na administração pública, ou com que salários, ou que nível de redução de salários pretende, mas não é provavelmente uma novidade. E se calhar aquela redução de 40 a 50 mil funcionários públicos que se estima vai constar do famoso pacote da refundação, poderá já responder a essa necessidade e isto não corresponder, de facto, à austeridade adicional. E hoje também é publicado no Diário de Notícias uma entrevista com o representante do FMI na Antártica Portuguesa, que acaba, eu não sei como é que foi a ordem da entrevista, mas tem uma caixa de destaque especial de louvor ao ministro Vítor Gaspar. Eu acho que isto tem que ser seguido também, porque uma das teses que existe é de que o Portugal está a fazer, e está a fazê-lo num sentido bastante difícil de vender do ponto de vista político interno, e sejamos claros, do ponto de vista social, que é realmente, o que é realmente preocupante, está a fazer um caminho muito difícil e que aritmeticamente qualquer pessoa vê que não tem solução. E, portanto, a menos que haja alterações de fundo sobre o calendário, sobre o próprio nível da dívida, com soluções parecidas com as que já se aplicaram na Grécia. Portanto, uma das teses possíveis é que, como as pessoas não são necessariamente burras, estão a fazer este caminho com vista a ganhar poder negocial para outra coisa qualquer. E este estatuto, esta imagem, este reconhecimento internacional, e nomeadamente nas instituições que nos estão a apoiar mais diretamente, do ministro Vítor Gaspar, pode ser a pedra-chave nesta estratégia. Portanto, é uma coisa que eu gostava de acompanhar, porque de outra forma faz muito pouco sentido como é que continuamos semanalmente, quinzenalmente, a manifestar intenções que já sabemos que não vão funcionar. Mesmo aquela ideia peregrina de que vai haver um orçamento B, alguns lá para março ou abril, com mais 830 milhões de euros de cortes, porque se calhar as receitas fiscais não vão funcionar, isto é dizer, elas não vão funcionar. E se não vão funcionar agora em novembro, isso já se sabe que não vão funcionar, não é 830 milhões que não vão funcionar. É mais do que isso. Porque o desvio orçamental que tivemos em 2012 foi bastante melhor que isso. Portanto, este encadeado de problemas à volta daquilo que tem sido a posição dos membros da Troika e do FMI em particular, acho que deve ser vista com cuidado e analisando com cuidado também a relação pessoal entre cada um dos elementos que hoje em dia acompanham a economia portuguesa e é responsável por decisões como aquelas que nos têm afetado tanto. Vou lançar para aqui mais algumas conclusões do relatório. No que diz respeito ao Estado, o FMI diz que a consolidação orçamental é imperativa, ou seja, é preciso reduzir o déficit e a dívida. A minha pergunta é, isto quer dizer que não há espaço para aliviar a carga fiscal nos próximos tempos? Não há. Eu prometo aqui para a próxima semana, estou a tentar fazer essa descoberta, por motivos diferentes, tive que acompanhar a evolução da dívida pública soberana portuguesa. E de 2005 para cá, eu não quero fazer coincidir isto com o governo de José Sócrates, mas a verdade é que coincide. Entre 2005 e 2011, a dívida pública portuguesa passou de 90 mil milhões de euros para 170, eu não sei, este ano provavelmente chegará quase a 180 mil milhões. Do alargamento do período orçamental, que isso alterou tudo. Não é a dívida pública que cresce, é a forma de calcular a dívida pública. Talvez me possa então esclarecer como é que, com uma sucessão de 7 déficits orçamentais, estes 7 anos que eu estou a falar, que não totalizam mais de 40 ou 45 mil milhões de euros de déficit, a dívida pública sobe mais de 90 mil milhões. Portanto, que despesas não orçamentadas passaram a ter que ser assumidas pelo Estado e vieram a onerar a dívida pública. Exatamente. É muito dinheiro e eu gostava de ter uma explicação cabal para isto. Porque é isto que nos leva a um nível de dívida de 120%, que é insustentável em qualquer circunstância. E é por isso que a carga fiscal não pode ser aliviada e é por isso que a austeridade não pode ser aliviada. Porque enquanto não voltarmos a níveis que tivemos durante bastantes anos, 50%, 55%, 60% do PIB, não somos financiáveis autonomamente. Não podemos ir ao mercado financiar-nos. As pessoas dizem, isso é um problema puramente financeiro. Não é. Sem esse tipo de financiamento, não há possibilidade de voltar a pôr a economia a crescer. Não temos recursos para voltar a pôr a economia a crescer, ou dito de outra maneira, tudo o que gerarmos, e tudo o que gerarmos será pouco, será para abater a dívida e não para financiar a economia. Jorge, o FMI admite apenas algumas correções a nível fiscal em alguns impostos e incentivos para empresas exportadoras.
Sim, é verdade. E a ideia de baixar o IRC para os 10% de que falava o Ministro da Economia também dizem que desde que reduziu com algumas outras formas porque não há outro. Eu acho interessante esta ideia de crescimento, descobrir o crescimento. As empresas só vão. O crescimento é através das empresas, não vai ser o Estado a fazer o crescimento. E as empresas só vão conseguir crescer se conseguirem investir. Só conseguem investir se tiverem taxas de juros menores do que a sua taxa de crescimento possível. Sem isso não vale a pena. Se tiverem mercado. E se tiverem mercado também. Mas até podemos supor que têm mercado. Mas nós não vamos ter umas taxas de juros suficientemente baixas para podermos pôr as empresas a pedir o dinheiro aos bancos para poderem fazer esse tal crescimento. Mas deixe-me introduzir então mais um dado, porque no que se refere às empresas, para o FMI, a prioridade deve ser a desalavancagem e não se fala em mais financiamento para as empresas que permita relançar o crescimento. Sim, é verdade, mas é que só vale a pena falar de pensar no crescimento se estiverem as condições reunidas para que isso possa acontecer. E com uma taxa de juros muito elevada ou sem dinheiro nos bancos, não há essas capacidades. As empresas não conseguem ir buscar, neste momento, as empresas não conseguem ir buscar dinheiro aos bancos, porque os bancos não têm esse dinheiro. E, portanto, eu não vejo outra hipótese senão a desalavancagem, a diminuição do peso do Estado, podermos ir aos mercados, buscar dinheiro a uma taxa decente para poder o tal crescimento. Helder, acha que o crescimento fica todo às costas do setor exportador que tem que enfrentar, por sua vez, uma economia europeia em recessão? Sim, cada vez estamos a concentrar-nos mais no setor exportador e julgo que neste momento é a grande perspectiva que temos. Infelizmente, no passado, nós não Mas mesmo assim tivemos um decréscimo das exportações em setembro. Sim, é verdade. Eu acho que, historicamente, houve sempre uma preocupação em Portugal de internacionalizar a nossa economia. Houve momentos em que tivemos, digamos, sucesso nessa internacionalização. Infelizmente, algumas das medidas que tomámos e que foram sucesso estão neste momento em falência, né? Eu recordo-me que nos anos 90 Portugal internacionalizou os seus bancos, nos PALOP, por exemplo. Foi Portugal que apostou pela primeira vez em Angola e em Moçambique, e os sistemas bancários em Angola e Moçambique são dominados por bancos portugueses, que fizeram ainda ontem, aliás, pude ouvir o governador do Banco de Moçambique a dizer que neste momento há enormes oportunidades em Moçambique devido à exploração de recursos naturais, alguns já conhecidos e outros que agora começam a reconhecer-se, e ele fez um apelo a que a banca portuguesa em particular, que está em Moçambique desde 1993, foram os primeiros bancos os estrangeiros a abrirem Moçambique, que agora tem uma oportunidade enorme de se afirmar nesse território, para que eles efetivamente entrem nesse processo de desenvolvimento que existe em Moçambique. Bem, portanto, eu estava a dizer, não fugindo ao tema inicial, que infelizmente algumas medidas que tomamos no domínio do apoio à internacionalização da economia portuguesa não foram suficientemente fortes e não tiveram a continuidade adequada. Lembramos-nos que em determinado momento se criou um grupo para essa internacionalização. Por um lado, elas não foram suficientemente fortes e, por outro lado, algumas dessas medidas que ainda têm impacto no presente estão a deixar de ter esse impacto. Não é? Que recentemente nós privatizámos talvez uma das poucas multinacionais portuguesas, que foi a Simpor, e neste momento o que vemos é que há uma deslocação clara do centro de Portugal para o Brasil. E isso é, por vezes, um fator decisivo no processo de apoio ao crescimento das exportações. Portanto, nós temos que apostar no setor exportador, mas estamos a perder alguns dos instrumentos que dão fortaleza a por outro lado, e no que se refere ao financiamento, julgo que pela primeira vez começámos a discutir a questão de uma maneira relativamente séria, que é regressar a um conceito que neste momento, enfim, se recupera. Eu espero que não seja efetivamente um novo banco, mas que seja a perspectiva de um banco de desenvolvimento, um banco de fomento, mas concentrado no setor que já no sistema que já existe. Porque se nós vamos montar um novo banco, só daqui a uns 2 anos esse banco começa a funcionar, não é? Portanto, há de facto aqui algo que é uma esperança. A própria senhora Merkel se referiu a isso. Se referiu aos fundos do KfW,
nós não podemos esquecer que, a partir de 1976, em Portugal, o KfW teve um papel importantíssimo, porque prestou linhas de crédito a Portugal, através do anterior Banco de Fomento, e, portanto, aí conseguimos encontrar formas de fazer crescer a economia portuguesa e de financiar as empresas portuguesas. Portanto, há realmente a perspectiva de nós virmos a ter fundos para que essas empresas, se existirem, se houver essa iniciativa, puderem ser financiadas. Com aquilo que falamos aqui do relatório do FMI, acha que o Fundo Monetário Internacional está a assumir implicitamente que Portugal não vai conseguir regressar aos mercados no próximo ano? Não sei, tenho alguma dificuldade em ver o que implicitamente o FMI pode estar a pensar, mas acho que também sabem fazer contas e, portanto... E na sua opinião? Na minha opinião, acho que Portugal não vai ter condições de voltar ao mercado até o final do próximo ano, mas acho que é aquele género de coisa que, desculpem-me a franqueza, mas patrioticamente se devia falar pouco. Porque é o género de coisa, quanto mais se diz, menos se verifica. Portanto, eu acho que temos que nos concentrar, sobretudo, em combater todos os dias eventuais medidas que possam não contribuir para resolver a situação. Temos que, nas nossas vidas pessoais e particulares e profissionais, lutar todos os dias para fazer com que as coisas possam caminhar para um sentido positivo e, desse ponto de vista, acho que a veia exportadora e a via exportadora é provavelmente a mais útil. Ontem, nas jornadas do Portugal Exportador, o presidente do AICEP, Pedro Reis, dizia que não vamos poder contar com umas exportações tão pujantes em 2013 como contámos em 2012. Ou seja, que a quebra que se verificou em setembro não é um fenómeno isolado, provavelmente será uma quebra mais duradoura. E, portanto, que não vamos ter crescimentos de 2 dígitos, mas ficaremos nos crescimentos de 1 dígito, eventualmente altos, 8%, 9%, mas não mais do que isso. É uma má notícia, evidentemente, mas também tem uma interpretação positiva, se me permitem. Às vezes as pessoas desesperam porque acham que, e nós próprios aqui por vezes fazemos uma análise que parece que bate numa impossibilidade entre a impossibilidade aritmética e a possibilidade quase biológica de sobreviver a um aperto destes. O aspecto positivo qual é? Os próprios alemães dependem da existência de uma solução, e quando falo de alemães estou a representar os países ricos, portanto a Suécia, o Reino Unido, enfim, um conjunto a própria Holanda que está em dificuldades. Muito bem. Eles dependem de uma solução para este problema. As pessoas não têm sequer noção, mas a Alemanha exporta 2/3 do muito que exporta para países da União Europeia e disso uma boa parte a países do euro. Portanto, a Alemanha não resiste a uma crise generalizada nos países do euro fora da sua área direta de influência. Então, porquê é que, na sua opinião, tem sido tão inflexível? Eu acho que ainda não há condições políticas internas. As eleições alemãs são uma variável que tem condicionado muito o debate interno Vamos ter que na esperar Alemanha. até setembro do próximo ano? E temos que perceber isto. E quem viaja ou quem tenha amigos, nem que seja virtuais, fora do espaço português, sabe que há uma imagem de pouca seriedade, pouca eficiência, pouco trabalho relativamente aos países do sul da Europa. E nesse aspecto Portugal nem sequer é o pior. E, portanto, cabe-nos a nós, não por vídeos mais ou menos patrioteiros ou por outro tipo de iniciativas de marketing com pouco seguimento, mas no trabalho do dia-a-dia, em que nos relacionamos todos com estrangeiros, mostrar que estamos a levar isto a sério. Nós estamos a levar isto a sério, vamos querer e estamos a tentar cumprir tudo aquilo que nos comprometemos, pode ser física, financeira e aritmeticamente impossível de o fazer. E é nessa altura que eu acho que o problema se pode, e mais uma vez não será só um problema português, há outros países que chegarão eventualmente até mais cedo ao mesmo tipo de dificuldades e o problema cresce-á de uma forma que os países ditos ricos que têm estado a dificultar, ainda esta semana passada, e o artigo que publiquei na segunda-feira no Diário Económico refere isso, as birras inacreditáveis que se têm estado a passar sobre o orçamento retificativo da União Europeia para 2012, o orçamento da União Europeia para 2013, o quadro financeiro plurianual da União Europeia para 2014 a 2020. São documentos fundamentais onde este tipo de soluções e apoios aos países estão consignados e recebem cabimento. Não estão a conseguir ser aprovados porque há países que acham que o seu interesse nacional independe de uma solução global para a Europa. Exatamente. E vai chegar um momento, e espero que não seja preciso uma ruptura, em que se vai tornar evidente que isso não é assim e vão ter que participar na solução. Eu estou convencido. Não temos tempo para mais. Diga. Estava convencido 30 segundos. Desde a leitura que fiz do discurso do Schmidt no Congresso do SPD
em dezembro passado, fiquei claramente, já tinha essa noção, que é do interesse estratégico da Alemanha a continuação do euro. E, portanto, a Alemanha vai fazer todos os esforços para que isso aconteça. Tem o problema político para resolver e que revela estas contradições do dia-a-dia. Hélder Oliveira, João Coutinho de Figueiredo, Jorge Ribeirinho Machado, muito obrigada pela vossa presença neste Conselho Consultivo, que está de regresso amanhã, precisamente para falar do orçamento da União Europeia.